A Tranquilo. gente volta para a média quando está na crise. Os últimos 2 anos não foram ruins. Pelo contrário. O problema do Brasil é que a gente tem um Estado caro que gasta mal. E as pessoas têm dificuldade de encarar o gastar mal no Brasil. Tem dinheiro para cuidar do seu social? Claro que tem. Eles têm mais dinheiro que muitos países emergentes, que fazem um trabalho muito melhor que o Brasil. Isso aparece muito, por exemplo, agora na discussão sobre o mercado e a PEC transitória, o mercado está reagindo demais. Não existe o mercado. Para com a fantasia. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Renato Santiago, muito bom te ver aqui novamente. Muito bom te ver aqui também. Faz tempo que a gente não grava, né? Faz? Faz. É Essa verdade. Copa do Mundo tá deixando a gente mais distante. É. Tudo bom com você? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Episódio especial nessa semana, aliás, essas semanas que estão bem intensas no noticiário político e econômico brasileiro. A gente vai trazer alguém aqui que tem opiniões fortes e muito técnicas sobre economia. Eu tô bem empolgado com esse papo, Renatão, mas antes, só dar aquele salve especial para todo mundo que tá vendo no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, que toda semana tem episódio novo. Geralmente é quinta-feira às 17 horas, mas esse episódio não vai sair na quinta-feira. Eu acho que vai ter Jogo do Brasil. A gente tá vendo ainda ali como vai ser, mas enfim, a gente tá driblando aí essa Copa do Mundo para manter a audiência quente. E também tá no podcast. Se você tá no podcast, não deixa de se inscrever no canal para sempre receber notificação de episódio novo. Quem é nosso convidado, Renatão? É ele, o Diabo Loiro? É o Diabo Loiro, o grande Marcos Lisboa. Pelo visto, não gosto desse apelido. Então, eu ia até perguntar antes, a gente pode chamar de Diabo Loiro, mas vamos fazer uma apresentação antes para esfriar o Marcos Lisboa. Eu achei que era o Paulo Nunes, desculpa. Não, o Paulo Nunes acho que era o Diabo Verde. É isso aí. Não sei. O Diabo Verde era o que jogava na pia também, né? Enfim, um abraço, Paulo Nunes, tá na Copa, né? Marcos Lisboa, 58 anos, é economista da UFRJ, tem mestrado na UFRJ, doutorado em Pensilvânia, Universidade de Pensilvânia. Ele já foi professor pesquisador em Stanford, foi professor assistente na GV, ingressou no governo Lula I em janeiro de 2003, onde atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ficou lá até maio de 2005, quando ele saiu e presidiu o IRB até abril de 2006, passou pelo Unibanco e depois virou Itaú, e seu cargo atual, né, porém passageiro, né, ele foi por 10 anos presidente do INSPER, diretor do INSPER, mas em outubro desse ano foi já noticiado que ele está no processo de transição, passagem de bastão ali na diretoria do INSPER. Ainda tá lá, né? Tá até com a camisetinha aqui, escrito INSPER, deve estar ali no dia a dia, mas por enquanto Marcos Lisboa vai aqui falar com a gente como diretor do INSPER, mas principalmente como economista, e é um cara que a gente pode definir como um economista liberal, tem uma visão moderna da economia, baseada em dados e evidências, né? Quem acompanha as apresentações do Marcos já pôde presenciar isso, né? Foi um dos primeiros a apontar, né, a tal da meia entrada como um problema político que separa o Brasil daquele Brasil que a gente quer e o Brasil que a gente deseja, ou pelo menos a gente jura desejar. E até esse apelido do Diabo Loiro vem... Peraí, o Brasil que a gente quer e o Brasil que a gente deseja é o mesmo. O Brasil que a gente tem... o Brasil que a gente tem e o Brasil que a gente deseja. Isso. Boa, aquela correção ali. Isso aí. Que não vai ter no vídeo. Mas valeu, Renatão. Bora. Mas bom, já fizemos uma apresentação aqui bem longa. Eu ia pedir para o Marcos, primeiramente, falar um pouquinho de quem que é o Marcos Lisboa antes de toda essa passagem aqui como economista e tudo mais. Também já comenta esse apelido aí que o Renatão já pegou, que você não gosta muito. Não tem nada não. As pessoas têm o direito de chamar do que quiserem, né? Então não tem nenhum problema com o apelido, não. Comecei a estudar economia nos anos 80, aquela crise que a geração de vocês não pegou, com inflação muito alta, uma série de tentativas heterodoxas de lidar com os problemas do Brasil, que fracassaram. Foi uma década muito difícil para quem viveu. Lembro o fim da década, começo dos anos 90, recém-casado, com um filho pequeno, uma volatilidade na sua renda, você saía para comprar estoque de coisas, recebia o salário e saía para gastar. Né? Um momento muito difícil do país, né? Violência no Rio de Janeiro explodindo, enfim. Mas fui estudando economia e na época a formação em economia era muito heterodoxa, era dominada por correntes alternativas de pensamento que se fazia no resto do mundo. Né? Então a gente não tinha quase modelagem, a gente quase não estudava o que era feito no resto do mundo. Isso continua em algumas escolas no Brasil, várias escolas. E eram formações alternativas. Você estudava Marx, estudava os clássicos, Schumpeter, Keynes, né? E meio parava por aí. Quase não tinha nada, acho, na minha época, de estudar, olhar evidência empírica, econometria. Não tinha as teorias modernas, teoria dos jogos, equilíbrio geral. Ou tinha versões muito
muito esquemáticas e, em geral, muito erradas, muito tortas do que eram. No mestrado, eu continuei na UFRJ, e aí também fui, enfim, curiosidade, fui estudando mais economia, aprendendo um pouco mais de matemática, aprendendo um pouco mais o que a teoria, enfim, que no resto do mundo é praticada, dizia, e fui começando a ver que tinha uma inconsistência. O que no Brasil se falava que era feito na academia americana, nos principais centros do mundo de economia, era muito diferente do que de fato era feito. Né? Afirmações eram muito equivocadas, né? E em geral com uns espantalhos muito, enfim, muito superficiais. E aí acabei indo fazer doutorado na Pensilvânia, né? Na época eu estudava muito economia matemática e finanças, né? Equilíbrio geral com mercados financeiros incompletos e teoria de finanças. Passei um tempo nos Estados Unidos, resolvi voltar para o Brasil, e aí quando voltei para o Brasil, eu quis estudar Brasil. Eu queria estudar Brasil. Eu dei uma sorte de encontrar a Samuel Pessoa, a gente ficou muito amigo rapidamente, e a gente falou, vamos estudar as razões do atraso brasileiro. É o que a gente faz há 25 anos. Né? Então, o que tem a literatura aplicada? Na época tinha várias tentativas de explicar o atraso por um problema de coordenação das decisões de investimento. A literatura lá fora chama de Big Push, tinha uns modelos bem feitos, mas se olhava a evidência empírica, não parava de pé. Será que é inovação tecnológica que puxa a fronteira? Parece que explica a diferença de renda dos países. E a gente passou alguns anos estudando isso. E, além disso, eu ficava muito surpreso também com o debate econômico no Brasil, que era um debate que ficava numa franja da economia, que era juros e câmbio, como se os problemas do país fossem juros e câmbio. E já tinha muita evidência empírica, com microdados já, desde o fim dos anos 80, mostrando que os problemas econômicos e sociais eram muito mais complexos do que isso. Né? Era muito mais tinha questões de desigualdade de gênero, desigualdade de raça, trabalho infantil, produtividade, qualidade da educação. Esses temas já estavam, a importância das instituições, as regras para o mercado de crédito, as regras para o mercado de crédito, de capital, as regras de como o Estado intervém, tudo isso estava ausente do debate brasileiro. Era como se não existisse. Como é que você desenha um leilão? Era uma coisa já meio óbvia lá fora. Não é trivial desenhar um leilão, depende das circunstâncias tecnológicas do cara. E o Brasil vendendo alguns ativos do Estado como vendeu. E aí eu comecei a trabalhar nesses temas, né? Enfim, aí acabei escrevendo alguns textos, fui parar no governo, e o resto você já contou. Para quem é daqui do mercado, certamente já deve ter lido ou acompanhou o artigo que o Marcos Lisboa escreveu com o xará dele, né, o Marcos Mendes, e queria trazer um trecho ali, né, de como você define o Brasil, né, vocês, né. Nos momentos de crise, o país adota reformas para enfrentar alguns de seus difíceis dilemas. Mas mal começamos a colher os frutos da melhora, voltamos a reincidir nos retrocessos, criando novos problemas para os anos seguintes. Né? Meio que o país da nota 5, né? Quando está com problema, resolve as contas e começa a crescer, mas antes de colher os frutos, volta ou cria novos problemas, né? Esse texto teve uma repercussão bem grande aí entre nossas fontes, todo mundo que passa aqui no Market Makers conversa com a gente, né? Vocês elencaram lá todos os presentes dados pelo Congresso Executivo, né? Presentes entre aspas, né? O PEC do Kamikaze, PEC dos precatórios, a zeragem do PIS/COFINS para o preço dos combustíveis. E a conclusão, né, que vocês chegam é que essa conta vai ser cobrada uma hora e dessa vez vai ser muito mais difícil corrigir as distorções criadas, porque os parlamentares hoje têm muito mais, são mais senhores de boa parte dos recursos que eles têm ali no orçamento. E só uma nota importante, esse texto foi publicado antes do resultado do segundo turno das eleições, né? Foi no dia 6 de outubro. Marcos, como o Brasil pode sair dessa armadilha, né? Que a gente sempre fez isso, mas parece que agora a gente pode entrar de uma maneira mais difícil de sair dessa armadilha. Tem um aspecto curioso, que é muito tentador você tentar contar a história de trás para frente, como se fosse tudo pensado e planejado. Né? E isso acontece com a esquerda e com a direita, né? Não tem ideologia. Você tenta dar uma consistência na narrativa, de não, isso aconteceu porque tal coisa, fez isso, pensou aquilo. Né? Mas quando você acompanha o dia a dia de como as decisões econômicas são tomadas, decisões políticas são tomadas, elas são muito mais descoordenadas, elas são muito menos fruto de uma intenção organizada, de uma grande conspiração,
e muito mais resultado de uma certa desordem de aqui agiu assim, ali agiu assado. Né? Isso aparece muito, por exemplo, agora na discussão sobre o mercado e a PEC transitória, o mercado está reagindo demais. Não existe o mercado. Né? Não para com a fantasia. Você tem uma série de investidores, gestores de fundos, que aplicam recursos, né? Ou de clientes, ou para garantir a previdência e pensão. Aí a história vem em geral acompanhada de um reducionismo, né? A Faria Lima. Não, gente, a maior parte dos ativos do governo federal estão na mão dos títulos públicos, estão na mão de fundos de pensão, previdência, seguradoras. E a pessoa tem que administrar ali os recursos para pagar a previdência, a pensão daqui a alguns anos. E tem que fazer boa gestão. E se tem maior risco de descontrole fiscal, de inflação, você tem que mudar o portfólio do seu fundo. Ué. E essa ação descoordenada, né, descentralizada, se reflete na curva de juros, se reflete nos preços de mercado. Então, acho que tem isso. O que acontece no Brasil, né, e aí uma característica que tem, acho que não só o Brasil, alguns países da América Latina, como Brasil, Argentina, México, né, a gente tem uma facilidade maior ou menor proteção institucional contra a captura do Estado por grupos de interesse. Todo lugar do mundo tem essa captura. Tem, os americanos chamam do pork barrel, né? Tem algum subsídio, algum setor que é protegido. Você vai ter, se quiser fazer coisas anedóticas, você vai pegar, o Japão tem isso, a Austrália tem aquilo, né? A França, né? A agricultura, os Estados Unidos. Mas a escala que isso acontece no Brasil e em outros países da América Latina é muito diferente. É só olhar a escala das distorções tributárias, né? E todo o contencioso tributário que gera, uma coisa astronomicamente maior. Né? As distorções não tarifárias no comércio exterior, né? O tamanho dos subsídios e, né, a captura do Estado. Quer dizer, eu acho que os Estados Unidos teve isso, por exemplo, muito no século XIX, e aí teve uma série de transformações institucionais para reduzir isso. Né? Os Estados Unidos tinha muita corrupção, muita proteção do século XIX, e aí você teve uma série de leis para reduzir corrupção, fortalecimento, né, dos concursos para o setor público, né, do processo de indicação do setor público, redução do poder dos trusts. O Brasil não. Né? E aí, eu não quero me alongar, a gente pode continuar. Essa é uma conversa importante sobre o Brasil. Mas o Brasil não. E aí se junta duas coisas do Brasil que são peculiares. Uma é que tem uma crença muito disseminada no Brasil que para crescer é você estimular o investimento doméstico. E o papel tem um Estado em coordenar esse investimento. É uma crença no Brasil. Né? Você pega um modelinho básico de keynesiano, você aprende no primeiro ano de faculdade, né? Modelo estático. É engraçado usar um modelo estático para o problema dinâmico de crescimento. Mas você fala, não, então se der incentivo a investir mais, aí tem lá, expande a demanda, redistribui renda, e aí você aumenta a capacidade e o país cresce. Essa crença é muito disseminada. E você proteger setores é muito bem visto. A sociedade vê isso bem. Uhum. Né? Esse é um lado. Por outro lado, você tem os grupos organizados no Brasil, e vários existem graças a subsídios oficiais. Você pega todo o sistema S que subsidia, que dá recursos, que são tributos para órgãos, para coordenar a defesa de lobbies privados, como o caso da Fiesp, CNI, e por aí vai, né? As federações e confederações, para defender, né? Me dá um benefício aqui. Eu quero uma proteção. Se você me der um dinheiro aqui, eu faço uma fábrica nova, vou gerar mais emprego. O argumento não tem mais profundidade do que isso. Vou fazer indústria naval de novo. Vou fazer uma fábrica de não sei qual montadora na Bahia, no Sergipe, vou gerar emprego. Então você junta esses lobbies privados, né, com muitas empresas que só sobrevivem do jeito que estão, porque o Estado transfere subsídios e proteções e benefícios, com essa crença disseminada de que isso é uma agenda de desenvolvimento. Né? E isso no Brasil não tem ideologia. Isso ocorre na esquerda e na direita. Foi assim o governo Geisel. Foi assim o governo Dilma. Quando a economia está em crise grande, a sociedade fala assim, tá demais. Eu vivi os anos 80. Né? A gente viveu a grande recessão, né, do meados da década passada. A sociedade fala, não, tá demais. Inflação assim não dá.
Aí você consegue avançar numa agenda de reduzir essa disseminação de benefícios. Em geral, sem qualquer avaliação de impacto. Tecnicamente, muito mal desenhadas. É lobby e transferência de recursos. Quando a economia está bem, essa captura ela volta com força. Não, agora vai. Né? E aí, com frequência, como aconteceu nos últimos 2 anos, você põe um programa social na frente, é o abre alas, e atrás do programa social vem uma festa de benefícios. Quando você olha, está semicondutor na Constituição, protegido na Constituição brasileira. Né? Semicondutor. Né? E mais uma ali, taxista com benefício, mesada para caminhoneiro, né? Mais benefício tributário para igrejas, e por aí vai. Mas dentro disso tudo, a gente vai ter um novo governo em 2023, que já tem uma identidade um pouco mais expansionista, né? De gastar mais, de talvez usar o que você falou muito, né? De gastar sem avaliar os impactos, né? De quanto que isso vai ser benéfico para a economia ou se isso de fato vai ser ruim. Então, qual a direção que a gente está tendo? É para ficar bem preocupado com 2023 ou a gente tem aí o fato da gente sempre voltar para a média deixa você um pouco mais tranquilo? A gente volta para a média quando está na crise. Os últimos 2 anos não foram ruins, pelo contrário. Né? A gente colheu os frutos do que aconteceu no governo Temer, que levou a uma notável redução na taxa de juros. As pessoas esquecem como estava a taxa de juros quando o governo Temer ia começar, e como ela estava poucos meses depois de ele ter começado, e teto de gastos e tudo mais, a curva de juros despencou. É engraçado, porque os empresários, a esquerda, sempre defenderam os juros menores. Bom, isso aconteceu no Brasil, no governo Temer. Não, veja bem, né? Vamos reconhecer que ali teve acertos importantes. Limparam as estatais. As estatais estavam em má situação. Várias delas. Estatais importantes, grandes. Né? Olha o balanço delas. Acho que está faltando um pouco de honestidade intelectual para reconhecer o que avançou no governo Temer. Uhum. Né? A reforma trabalhista deu bons resultados. Olha o que está acontecendo no mercado formal do trabalho. Né? É cedo para afirmar? Ainda é cedo para afirmar. Mas a evidência é mais para que deu certo que não deu. Né? Mesmo no começo desse governo, teve avanços. Olha a Previdência. Então, vamos tirar um pouco a paixão de lado e vamos reconhecer que teve avanços. Né? Na hora que a coisa estava, em relação ao resto do mundo, o mundo passou por uma grave crise, a gente estava melhor, aí voltou a festa. Né? Então, o que eu e Marcos fizemos nesse artigo foi sistematizar, a gente olhar para o lado e as pessoas falaram, pô, fizemos tanta reforma e o país não está crescendo tão bem assim. Eu falei, mas vocês não estão vendo os retrocessos? E a gente descobriu que as pessoas não acompanhavam a agenda legislativa. Então sistematizou dezenas de medidas, mas são dezenas, gente. Não é uma coisinha marginal, 7, 8, 10, são coisas grandes, com uma facilidade de emenda constitucional. Agora, a má notícia é o seguinte, essa agenda não tem ideologia. Eu fiz até um artigo sistematizando quem votou a favor e contra. A esquerda e a direita. A esquerda só não votou em 2 casos dos quais, que eu documentei, que eram por questões do oportunismo da política momentânea, não por discordâncias na agenda. A esquerda votou a favor do gasoduto na Eletrobras, esquerda e direita. Você quer medida para prejudicar mais a produtividade, aumentar mais o custo de energia, para garantir benefício ao interesse de um grupo muito específico? Assim, aquilo ali, e todo mundo votando a favor, ou quase todo mundo, com raras exceções, votando a favor. Ô Marcos, tem uma coisa que a gente sempre vê em tudo que você fala, são essas 2 questões, né? Que mais ou menos são a mesma. É o Estado tratando os iguais como diferentes, né? Certos tipos de empresa pagando algum imposto e outro tipo de empresa pagando outro imposto, tributação. E outra é essa coisa da captura do Estado, né? Pelos grupos de interesse, que no fim o resultado é a mesma coisa. Qual que é o tamanho desse problema em termos financeiros, em termos de desenvolvimento e até de distribuição de renda no país? O que isso causa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tá? Vou pegar a tributação. Como é que, em geral, a tributação indireta? É sobre o consumo. É uma decisão sobre o ato de consumir. E você pode mostrar tecnicamente que isso é equivalente a fazer o seguinte: a cada etapa do processo produtivo, pega a nota fiscal de tudo que você comprou, tira a nota fiscal, pega a nota fiscal de tudo que você vendeu, tira a nota fiscal de tudo que você comprou, uma alíquota única. Isso é velha sugestão lá do começo dos anos 70, tá? Que é essa tributação mais eficiente sobre o consumo, com raríssimas exceções. O mundo usa isso? A maioria não, mas usa algo próximo disso. Porque os países foram migrando para esse imposto, que é chamado IVA, tá?
Com algumas exceções, cada vez menos. E tem países hoje que não tem exceção nenhuma. Mesma regra. E você pode mostrar que essa tributação, quase sempre, ela leva a escolher a tecnologia mais eficiente, o melhor portfólio de produtos. Ela induz o setor privado a ir na direção correta que gera maior crescimento. Como é que o Brasil faz a tributação? Tudo diferente. A gente tributa por tipo de produto. Aqui começa o problema. Como é que eu defino um tipo de produto? Só para dar exemplo anedótico. Isso aqui é um banquinho ou é uma mesinha de cabeceira? Você tem tipos de alimento, mas como é que. Mas os alimentos você usa às vezes. Né? E a croque é o quê? Croque, né? o wafer também. O wafer, não, e vai embora. Mais ainda, você não só tributa por tipo de produto, que já é um pesadelo. Como é que eu defino um produto? Os produtos são muito. Eles se misturam. Né? Você tributa na origem. Ninguém faz isso. Tem ótimas razões técnicas para não fazer isso. Aliás, em particular, da guerra fiscal no Brasil. Tá? Mas tem ótimas razões. Você tributa sempre no destino. Por isso que exportação não paga imposto, importação paga. Isso, tem princípios técnicos para levar isso. Isso é melhor para as pessoas, para a sociedade. As regras tributárias variam. Se a empresa é pequena, média, grande. Você pode ter regimes especiais que duas empresas parecidas da mesma região pagam impostos diferentes. Você tem substituição tributária, que é só no Brasil. Vou te dar um dado que representa como o Brasil é diferente do resto do mundo, que é o contencioso tributário. É o quanto de disputa existe entre contribuintes por essas regras tortas que nós inventamos, de quem não conhece o impacto da tributação sobre a economia e o crescimento. Contencioso tributário Brasil vis-à-vis da OCDE. No Brasil, só o contencioso administrativo, 15% do PIB. Se você somar o judicial, 75% do PIB. 15,75% do PIB. OCDE, 0,28%. É de 0,28 para 15 ou para 75. Esse 15 é só o que tá na receita ainda. É a disputa, é o tamanho da disputa que a gente tem. Tá? Olha a ordem de magnitude de diferença. Né? Isso é um exemplo dos problemas que o Brasil tem com uma tributação que não existe. E você tem vários impostos diretos, as regras variam. O problema vai ficando cada vez pior. Agora, o importante é isso, a dificuldade que a gente tem que entender é o seguinte, essa tributação, ela leva a que as empresas escolham tecnologias ineficientes. Ou porque elas pagam menos imposto. Então tem uma coisa melhor, mas tem que pagar menos imposto. Ou você nem sabe que está sendo induzido por isso, porque o imposto a mais ou a menos vira preço diferente. Uhum. E aí você escolhe uma tecnologia pior, porque seja porque você viu ou porque o preço indicou, essa tecnologia fiscalmente acaba sendo mais adequada. E qual é o resultado disso? Baixa produtividade, baixo crescimento. Qual é o exemplo mais esdrúxulo desse tipo de tributação? Você citou o Croc, citou o Wafer. Tem porque tantos. o anedótico é didático, né, Marcos? Eu estou usando isso, você pega a Constituição Civil. Né? Por que é mais caro você comprar pré-moldado, estrutura metálica, do que construir na obra? Porque você paga imposto. Né? Você pega bens de capital, máquinas, você compra máquinas piores brasileiras do que as que tem lá fora, porque ou tem uma regra de conteúdo nacional que fala que tem que comprar, né, ter preferência ao conteúdo nacional, né? Ou porque tem distorções tributárias. Então você vai induzindo uma economia que usa tecnologias defasadas com portfólios equivocados de produtos. Uhum. E qual a razão? Tributação tecnicamente mal desenhada. A tributação deveria ser neutra. Isso é, o que você decide fazer antes de ter os impostos diretos deveria ser igual ao que você faz depois de ter os impostos diretos. Né? É assim que você evita essas distorções. Não é isso que a gente faz. Agora você falou de tratar os iguais como diferentes, também tem outro lado. Isso é engraçado. Né? Então tem um lado que você tem essa crença no governo que governar e distribuir favores para o setor privado, dar benefícios. Eu sou o deputado dos taxistas, eu sou dos caminhoneiros, né? Eu sou o governo que cuida da indústria naval, né? E você sai distribuindo esses benefícios. E você não faz a conta do efeito agregado. Na hora que você subsidia uma indústria naval, primeiro, quem compra navio vai pagar mais caro. Uhum. O navio mostra que não vai ser de pior qualidade. Né? E você vai deixar de fazer outra coisa. Vou deixar de fazer estrada. Vou deixar de fazer porto. Será que o saldo líquido é positivo ou negativo? Você não faz essa conta. Em geral é negativo. Nos casos que eu conheço as contas, é bem negativo. Tá? O país fica mais pobre. Isso. Tem alguns casos, o pessoal fez a conta com muito detalhe e falou assim, caramba, a gente fez uma regra para fazer estaleiro no Brasil, isso levou a menos emprego. Né?
trabalho da UFRJ do Grupo de Energia. Né? Fizeram vários trabalhos sobre isso. Por quê? Porque o custo de extrair petróleo subiu, alguns poços deixam de ser viáveis, você produz mais, você faz a conta, olha, gerei mais emprego porque tinha conteúdo nacional, feito de uma maneira, assim, inacreditável a maneira como então, é feito. E só que aí o break-even muda, né? O que vale a pena fazer muda, você faz menos. Uhum. Só que agora a gente no Brasil se acostumou a fazer esse tipo de política sem ter análise técnica. A sociedade não pergunta, a imprensa especializada não pergunta. Vamos fazer navio no Brasil? Cadê o estudo técnico? Como é que é feito no resto do mundo? Nos países que deu certo, o que eles fizeram? Como é que é nos países que deu errado? Qual é o custo de oportunidade desses recursos? E como é que você faz se der errada a política? Porque pode dar certo, pode dar errado. A gente aceita essas propostas sem nada. Esse é um lado. Então é um Estado que distribui benefícios dessa maneira para subsidiar empresários não bem-sucedidos, né? Que não sobrevivem sem o apoio do governo. E é o que eles falam sempre, se tirar o subsídio eu quebro. Agora da Zona Franca de Manaus falando, se tirar o subsídio a gente quebra. Cara, tem 50 anos esse negócio, não deu certo até agora, né? Por outro lado, a dificuldade que foi no Brasil começar a ter políticas que cuidem de forma diferente dos diferentes, dos mais vulneráveis. Por exemplo, olha o debate que deu criar o Bolsa Família, isso é, focalizar as transferências de renda nas famílias de baixa renda em 2003. Foi uma política denunciada pela esquerda, que era uma agenda liberal, não pode focalizar. Você vê que não tinha... Mas qual é o racional? Não, isso é contra, isso é uma agenda... Aí você denuncia acusando as pessoas. Essa é uma agenda neoliberal do Banco Mundial, sei lá as acusações que eu recebi na época, né? Metendo numa agenda social, um paspalho, sei lá. As pessoas se divertem com isso, não tem problema com isso. Mas olha quer dizer, então um discurso que se diz de esquerda defendeu a agenda de distribuir subsídios e contra cuidar dos mais pobres. É um clubismo. Olha, é uma visão torta que você acha que esquerda é reduzir desigualdade, igualdade de oportunidade, um Estado que promova o bem-estar social, mas quando você olha no detalhe, acaba promovendo o velho patrimonialismo em grande medida. Olha as medidas que foram aprovadas em 2009, 10, 11, 12. Né? Sete Brasil, né? E tudo mais. Inovar alto. O que é isso? Né? Cadê a avaliação de impacto? E aqui não é demonizar a entrada do Estado. Esse é um ponto que as pessoas... então, aqui no Brasil você gosta muito de... Né? Vai para o clichê. Não, se você é contra o que foi feito naquela época, então é porque você é um liberal que acha que o mercado resolve e é socialmente insensível Não, gente, para com isso. Vai. Vamos dar um... Vamos ouvir o que o outro está dizendo? Vamos ter mais curiosidade com o diálogo? Não. É que essa intervenção é incompetente. É que a agenda que muitas associações de empresários defendem acaba sendo tiro no pé. Como o inovar alto foi um tiro no pé na indústria automobilística. Mas como é que não perceberam isso quando fizeram a política? Era óbvia, enfim, era imediata aquela política ia fracassar. A gente sabia que ia dar errado. Ela não era sustentável a longo prazo. Dava benefício a quem está os executivos no curto prazo, a médio prazo ia ser um problema. Não é isso, Então, o engraçado é isso, é que o liberal insensível, né, mas a acusação contra o Bolsa Família, a focalização dos mais pobres, foi que era liberal. Então, quem é socialmente insensível mesmo? A segunda você criticar algumas políticas de intervenção do Estado não quer dizer que você é contra qualquer política de intervenção do Estado. É que você não é contra o desenvolvimento. É que você está dizendo que estas políticas parecem ser ineficientes. É só captura. E elas não resultam em desenvolvimento. E tem outras formas de intervenção do Estado que podem promover muito mais o desenvolvimento econômico do que essas. Mas não é essa polarização mercado-Estado. É como o Estado intervém. Mas esse debate do Brasil não consegue avançar porque a gente prefere a polarização superficial. Só deixa eu juntar dois pontos que bem anedóticos. Você acha que o Inovar Alto e a saída da Ford do Brasil alguns anos depois tem alguma ligação? Qual seria? Eu acho que tem várias ligações. Não só a Ford, eram várias empresas. Uhum. O que o Inovar Alto fez? Você tinha... o Brasil tentou, e acho que sem sucesso, né, e tardiamente,
ser um país que tinha a cadeia completa da automobilística aqui. Não tem a cadeia completa, fez várias políticas. E se você pegar nossa história, dos anos 50 para cá, e de novo, o governo que se chama mais à esquerda, mais à direita, todo mundo, né, com subsídio, volta e meia tá lá, Anfávia e o setor pedindo mais favor, e uma proteção. Veja bem, não conseguimos, vai gerar desemprego, ajuda a gente. Isso aconteceu de novo no fim dos anos 2000. Aí qual foi a solução combinada ali, setor e governo, para variar, essa parceria usual de um Estado capturado? Vamos proteger a indústria, quem investe no Brasil. Então vamos fazer tributar mais quem importa sem ter fábrica no Brasil. Detalhe para quem não sabe, o Brasil faz parte de uma organização chamada Organização Mundial do Comércio, que tem algumas cláusulas, duas principais, uma delas que proíbe exatamente isso. Você tratar diferentemente o bem industrial feito no país ou importado. Mas o Brasil fez isso. Não, você tem fábrica no Brasil, só que, vamos lá, a fábrica de automóvel não é que é uma coisa padrão que todo mundo faz igual. Você tem vários mercados de automóveis, com tamanhos diferentes, com equipamentos diferentes, com especificidades. Né? E tecnologias diferentes. Tem mercado automóvel no Brasil que são para milhares de carros, poucos milhares de carros. Tem mercado de automóveis que são para carros de massa, produção de massa, grande escala. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que no mercado como o Brasil, para alguns tipos de carros, produzir o carro no Brasil é muito caro. É ineficiente. Mas na hora que você põe esse tipo de tributação, você fala assim, pô, é melhor. Se eu posso importar o meu carro se eu tiver fábrica no Brasil, então vamos fazer uma fabriquinha aqui pequenininha, meio ineficiente. Aí tem a questão dos componentes. Tem muitas regras no Brasil que acabam induzindo, mas a gente não tem escala para fazer. Porque, de novo, são produções menores, mais reduzidas. A fábrica de automóvel é uma coisa que é pouco rentável. Agora tem a Tesla, que é diferente, mas aí é a bateria, não é o carro, né? O custo de capital é muito alto. Né? Então, a escala é fundamental. Então, na hora que você fez aqui, o Brasil começou a ter uma quantidade de novas fábricas de automóveis, pequenas, mas ineficientes. Qual é o resultado disso? É que a hora que acabasse a política, essas fábricas não paravam de pé. E a política ia acabar. Porque ela fere o acordo do OMC, porque ela torna os carros caros, porque ela dificulta o processo produtivo. Então era meio esperado que ela ia fracassar. Né? Ela não consegue gerar ganhos de produtividade. E olha que a política durou um bom tempo e não gerou os ganhos de produtividade. Não tem como. Não tem escala para isso. Deu no que deu. Não foi só a Ford, como eu disse, né? Foram outras. Isso aí lembrou muito do discurso. Famoso. Dentre as várias coisas que rodam na internet, né, do Marcos Lisboa, de apresentações antigas, tem um discurso que ele fez em 2016 no Guia Quatro Rodas, né? Antes do Guia... Era um evento da Quatro Rodas. Né? De premiação, né? Até o Marcos abre o evento falando, né? Confesso que fiquei um pouco surpreso com o convite. Talvez o Guia Quatro Rodas não goste de vocês, né? Falando para uma plateia de a maioria executivos do setor automobilístico, né? Na época, até anotei algumas coisas que você disse na época, né? O setor automobilístico passava por uma grande crise e a culpa era de um governo que aceitou milhares de pedidos feitos por vocês mesmos. Você falando para a plateia, né? O Brasil não cresce produtividade nos últimos 30 anos, isso foi meio que mascarado pelo bônus demográfico, a gente não aproveitou esse bônus, então agora a gente vai estar sofrendo com isso, né? Até o fracasso do setor nos últimos anos diz muito sobre as medidas protecionistas. Uma curiosidade sobre esse evento especial, eles sabiam como é que... Porque te chamaram para falar num evento... Eu não sei, olha só, vamos combinar que sutileza não é meu forte, né? Eu sou muito transparente sobre as contas que eu acho, enfim, esses argumentos que a forma da intervenção na primeira metade da década de 2010 foi mal desenhada tecnicamente e iria fracassar, eu já tinha feito há muitos anos, né? Antes desse evento. Né? Você viu os indicadores, você viu o desenho da política, você conhece a experiência de outros países, quem fez que deu certo, quem fez que deu errado. Então, não sei, aí você tem que perguntar para quem coordenou o evento, mas era meio claro que o setor estava mergulhando numa crise, tinha mergulhado numa crise grave, e que essas fábricas que foram montadas eram tecnicamente inviáveis no Brasil, que aquilo foi jogar de capital no mar,
desperdiçar recursos que poderiam ter sido bem empregados, não foram. Como foi o caso do Sete Brasil, como foi o caso de refinarias e de outros setores também. Então, mas, de novo, isso não é cair no contraponto ou mercado ou Estado, né? Mas é a forma de intervenção do Estado. Tem casos em que a intervenção do Estado ela é muito importante. Você pega a regulação do setor elétrico. É um pesadelo regular esse setor, né? Tecnicamente é muito difícil, muito complexo. Setor de saúde. Você olha os diversos países, a regulação do setor de saúde, ela é difícil. Tem mais governo, tem mais mercado, como é que é a relação? Tem vários problemas de assimetria de informação. Tem um problema de uma tecnologia médica que avança com muita rapidez. Tem problemas de captura, né? Dos diversos interesses médicos, hospitais, indústria farmacêutica. É hiper sofisticado, né? Então não é essa visão trivial de que o mercado é o Estado, né? É a forma como o Estado entra na economia que faz diferença. E essa forma tem que incluir, inclusive, os contrapesos adicionais para reduzir o risco de captura do Estado. Porque captura é muito fácil acontecer. Captura é muito fácil, porque você tem alguém que está tomando conta de um dinheiro que não é seu, que é da sociedade, e seja por motivo torto, seja por uma visão ideológica, olha, eu acho que vai ser ótimo isso aqui, né? O Mitterrand na França, nos 80. Eu acho que vai ser ótimo isso aqui. Caramba, deu errado. Pelo menos ele voltou atrás, né? Então, como é que você, primeiro, reduz o risco da captura pela razão errada, né? E cria os mecanismos de controle, da importância de pesos e contrapesos, de avaliação independente dos resultados, né? Dos controles, né? E, por outro lado, como é que você evita o erro por incompetência? E daí os protocolos básicos que tem que guiar qualquer política pública. A gente faz isso na medicina. Para aprovar um novo remédio, o que o FDA nos Estados Unidos faz? Tem uma série de protocolos e etapas que tem que cumprir, né? Tem lá, desde o começo até na fase final, você começa a fazer testes com humanos, com placebo de um lado, aleatorizando, a droga por outro, faz testes em vários países e grupos diferentes para avaliar a eficácia do medicamento, né? Esses protocolos são fundamentais para aprovar uma política pública, né? Protocolos, na medida do possível, mais próximos desses, deveriam ser adotados para as demais políticas públicas. Eu quero defender uma nova forma de gestão educacional. Legal. Traz para cá a evidência, quais foram os testes que foram feitos, como é que eu avalio, qual é a variável que eu quero melhorar, é o aprendizado dos alunos em matemática? Legal. Então vamos medir, vamos criar controle independente. Não pode o próprio gestor que fez a política avaliar a sua própria política. O Marcos, você fala muito sobre essa questão do Estado e do gasto público de qualidade, né, e do governo não ser simplesmente um distribuidor de favores, né? Isso é interessante porque em todas as entrevistas que a gente viu, você, sempre quando chega no assunto político, você fala, não, isso é político, eu não quero entrar nesse assunto, né? Naquele Roda Viva lá de 2016, acho que foi, né? Você falou algumas vezes isso, mas parece que a solução de todos esses problemas, eventualmente, vai ter que passar por legislação, por política, e ao mesmo tempo, eu acho que essa pauta fiscalista, ela não dá voto. Eu acho que nem apoio, né? Nem traz apoio. Veja aí, sei lá, como é que o Partido Novo vai nas eleições, né? Como é que se resolve isso? Então, como é que a gente faz as pessoas tomarem essa consciência de que isso tudo é necessário? Vamos separar. Primeiro, quando eu digo que é isso da política, diz o seguinte, eu acho que cabe aos técnicos apontar os dilemas, as consequências inesperadas. Então, por exemplo, fazer estaleiro no Brasil pode prejudicar o emprego. Como? Porque tem essa consequência, aquela consequência. Se você quer garantir, reduzir as chances de fracasso, toma aquele cuidado, né? Assim, assado. Como é que foram as experiências bem-sucedidas, né? A gente só olha o lado bacana da medida, né? Estou protegendo os taxistas. Agora eu virei o herói dos taxistas. Você tirou dinheiro de outras políticas públicas. Né? Uhum. E isso, né, tem consequências. Né? A gente tem um Estado brasileiro que ele é muito caro para país emergente. Tem alguns mais caros que os nossos, mas não são tantos assim, são poucos. E ele é muito ineficaz. Quer dizer, o gasto não vira benefício para a sociedade como acontece em outros países. Isso é o caso da educação, por exemplo. Tudo que a gente gasta
era para os dados de aprendizado dos alunos de português e matemática serem bem melhores. Bacharel PISA. Não são. A gente é muito ineficiente, então a gente gasta muito mal. A gente arrecada muito mal. Agora, eu acho que na hora que chega no dilema, aí é dilema. Aí é uma escolha da sociedade, da política. Por exemplo, eu posso fazer uma opção por ser um país que cresce menos e redistribuir mais a renda. Então, ter um país mais igualitário com menor crescimento. Alguns países europeus fazem essa opção. Ou eu posso fazer uma opção por um país que cresce mais rápido e convive com mais desigualdade. Aí, a técnica não tem nada a dizer, isso é uma escolha da sociedade. Não tem melhor ou pior. Eu posso achar que menor desigualdade é um valor, ou eu posso estar preocupado, sei lá, com a renda média e com o crescimento da renda total, inclusive dos mais pobres. Aí a gente não tem muito o que palpitar nisso. Né? Aí que eu falo que na política. Você fala assim, como é que resolve isso? É lei? Eu sou muito cético sobre lei. A gente desmoralizou as leis no Brasil. Hoje se aprova emenda constitucional como se fosse nada. Vamos fazer uma emenda constitucional. Não, estou querendo aqui uma proteção, não sei o quê, um benefício. Na Constituição. Que aumenta a chance de ninguém poder mexer depois. Mais ou menos, porque hoje, né, mexer na Constituição hoje virou, né, corriqueiro, comezinho. Né? Eu acho que aí é uma discussão da sociedade se a gente quer algo diferente. Isso dá um exemplo de uma mudança que aconteceu, que foi muito bacana, que não passou por lei. Quer dizer, nos anos 80, Banco Central, gestão de política monetária, era uma confusão no Brasil. Você tinha um Conselho Monetário Nacional, com mais de uma dezena de pessoas, gente do governo, gente do setor privado. O que é isso? Aí você tinha o Banco Central, você nem sabia bem como é que ele agia, né? Ficava mudando, era uma confusão, aquela hiperinflação. Às vezes a equipe econômica fazia uma medida que o Conselho Monetário não sabia que ia ser feita, porque, olha, era uma... O que houve a partir de 94, 95? Você começou a criar a prática de nomear técnicos para o Banco Central. E ninguém discute muita qualidade, pode gostar um pouco mais, um pouco menos, mas técnicos. Tal. Você separou o governo do setor privado. O Conselho Monetário ficou só governo. Portanto, o Conselho Monetário faz normas que afetam o setor privado. Né? O Banco Central passou a ter uma diretoria, né, com uma certa estabilidade, liberdade de atuação. Foi criando rituais, procedimentos. Tem um cupom, tem a ata, tem um relatório. O relatório tem um fraseado previsível. Quando muda uma palavra, todo mundo presta atenção. E você, um país que viveu com uma inflação crônica durante décadas, deixou de ter inflação crônica. Não teve uma lei relevante aqui. Você criou o procedimento. A gente devia fazer a mesma coisa com a agência reguladora, para setores importantes da população do Estado, bem feita, como o caso do setor elétrico, né? Como o setor de saúde. Mas, Marcos, teve plano real, né? Teve o plano real. Nessa mudança da inflação. Teve, mas teve depois do plano real, teve toda essa... Acho que começou ali, mas foi um processo de anos. Uhum. Lembra que até virar o que é o Banco Central que a gente conhece hoje, foram mais de 6 anos. Né? Ele consolida o Banco Central que é hoje com o Armínio. Né? Aí muda para meta de inflação, você cria lá, e tá aí e hoje é uma fonte de tranquilidade para o país. Deixou de ser uma fonte de problema. Vamos entrar no assunto mais atual, para a gente conseguir acelerar, porque tem pergunta dos nossos assinantes, tem o ping-pong. Eu já vou trazer 2 perguntas. Uma eu acho que o Marcos vai responder bem rápido, dos nossos assinantes. Aliás, quem é membro da comunidade Market Makers, só mandar a pergunta aqui que a gente traz. Duas em uma. Se você não é membro, só virar. Aí só virar, o link tá em algum lugar. Tá aqui, em todos os lugares. Primeira pergunta do Rafael Barque. Direto e reto. O Lula te chamou? Deve ser para equipe de transição ou para algum cargo aí. E aí já vou encaixar com a pergunta do Carlos Carvalho, que ele pergunta da diferença do Lula 2002 e o Lula 2022. Se teremos algo mais próximo do Lula 1 ou do governo Dilma. Enfim, você esteve lá em 2003, não sei o quanto você sente dessa diferença, mas então, as 2 perguntas. Eu jamais tive qualquer conversa para ir para governo com ninguém. Tá? Muitos e muitos anos. Né? Parte 1. Então não. Parte 2, eu acho que, de novo, é o que eu tentei. Está num texto mais antigo meu, está nesse texto com Marcos Mendes, que você citou no começo. Eu acho que no Brasil, quem acaba ditando um pouco a agenda são as circunstâncias.
É impressionante como a gente tem tido esse ciclo. Na fase muito difícil, chega uma hora, você começa a fazer algumas reformas duras, sei lá, fim dos anos 80, começo 90, alguma abertura comercial, redução dos subsídios, acertar as contas públicas, fazer a preparação do terreno para aquela parada da crise e anos de crescimento, vai na média do mundo, que ocorreram de Fernando Henrique e Lula. Quando a coisa vai bem, a gente contrata o desastre anos à frente. Começa um sonho megalomaníaco de que basta apoiar investimentos para o Brasil virar rico. Né? Basta você pegar dinheiro público que está sobrando, né? Põe aqui na empresa A, na empresa B, na empresa C, protege, me diz aí o que vocês querem. Né? E acha que vai gerar. E quando você vê uma série de fábricas ineficientes, mal feitas, e tem um lado importante que as pessoas desprezam, porque crescimento econômico, né? Investimento bem feito é parte deles. O bem feito é algo difícil, né? Você saber o que vai dar certo, porque a economia ela está se transformando continuamente. E uma das vantagens da economia de mercado é o investimento descentralizado. Então são várias pessoas tentando coisas diferentes. A maioria fracassa. Isso acontece em países com muito Estado, como a França. Tem pesquisa com microdados com isso. Alguns descobrem que, olha, agora a melhor coisa é esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de gestão. E aí eles crescem. Quer dizer, quantos fracassaram para aparecer uma Microsoft? Quantos fracassaram para aparecer uma Amazon? Para aparecer um Google? Não sabiam que ia dar certo. Esse é um ponto. E a economia de mercado ela vai garantindo ganhos de produtividade por meio desse mecanismo da competição. Porque a gente imagina que a produtividade, o crescimento econômico são os grandes projetos, mais ou menos. Quando você olha os dados, a grande diferença entre país rico e pobre está nas pequenas e médias empresas, o quão produtivas elas são, o quão distante elas são das melhores empresas no seu setor. Né? Essa é uma parte importante da baixa produtividade dos países pobres. Ela está diretamente na proteção da cauda inferior das empresas nos diversos setores. Então a economia de mercado ela enriquece, ela cresce com base nessa disseminação, nessa concorrência e exploração. Então não é simplesmente fazer um investimento e acabou. Vou fazer uma fábrica, pego ali um livro-texto, faço a fábrica de automóvel, e agora o país, né, vai produzir mais carro, vai ser tão bom quanto na Alemanha ou na Coreia e eu vou gerar mais emprego. Não é assim. A vida é mais complicada do que isso. As fábricas estão o tempo todo melhorando a sua produtividade. Você pode até começar bem e ficar defasado, em geral não começa nem bem, tá? Por isso a concorrência é importante, porque ela é o balizador do que funcionou ou não funcionou. Proteções temporárias podem ser bem-vindas, mas nem sempre. Então, primeiro tem essa visão estranha de desenvolvimento. Segundo, tem a falta de preocupação no Brasil, que eu fico impressionado com a qualidade da política pública. A gente continua sem falar, por exemplo, do aprendizado dos alunos de português e matemática. Essa deve ser a meta da política pública. Desenvolvimento de competências no ensino público. A gente discute quanto gastar, no Fundeb, mais dinheiro. Vem cá, e a gestão e a avaliação da qualidade? Uma política pública de baixa qualidade. Voltando ao seu ponto sobre Lula 2 e 3, eu acho que ali, quer dizer, 2 e agora, né, de novo, eu acho que as circunstâncias fazem diferença. Hoje, né, você tem um pouco essa sensação de que tem dinheiro e um Congresso muito permeável a aprovar medidas criativas, tecnicamente nada embasadas. 2002 tinha uma pequena crise, que eu acho que aí levou o país numa outra direção. Em 2002 começou com uma agenda diferente, de ajuste fiscal, subida de juros, né? Deu uma pequena recessão que estava contratada no primeiro semestre, aos poucos a economia foi se recuperando, você começou a ter uma série de medidas duras de ajuste, como a reforma da Previdência do setor público, medidas para melhorar o desenho do funcionamento do mercado de crédito. De novo, não é mercado ou não mercado. Você criou um novo aparato legal, uma série de medidas para mercado de crédito e capital que permitiram taxas de juros menores, maior volume de crédito para empresas e pessoas físicas, consignado, alienação fiduciária e por aí vai. Então você tem uma agenda bacana de intervenção, né, que não envolve subsídio, com resultados positivos para a sociedade. Marcos, você falou que a diferença do desenvolvimento muitas vezes está na diferença entre as empresas médias para as maiores, Isso. né? E você falou muitas vezes aqui de como os capitalistas, né, os empresários
estão sempre pedindo favor do governo para gerar emprego. Então dá para dizer que a culpa dos problemas do Brasil é dos capitalistas, de alguma maneira? Eu fiz uma vez um artigo dizendo isso, a culpa também é nossa. Hum. Foi no começo da crise da Dilma, um pouco antes. A culpa também é nossa. A sociedade é complacente com isso. Por exemplo, é muito comum um empresário no Brasil reclamar do custo de capital. O custo de capital do Brasil. Se o custo de capital do Brasil fosse igual ao país desenvolvido, então nós seríamos, né, competitivos. O problema é o custo de capital. Vamos lá. A lógica é fantástica, né? O primeiro lugar, seguinte, países diferentes têm custos relativos diferentes. Um australiano pode reclamar do seu custo de logística para vender na Europa. Fala assim, eu preciso de um subsídio, porque o meu custo de logística para vender na Alemanha é maior que o da França. E vai ser sempre. Então eu acho engraçado esse argumento. O país tem custo de capital maior mesmo. No caso do Brasil, não é da natureza, mas é das nossas escolhas políticas. Tem duas razões para a taxa de juros e o custo de capital no Brasil ser muito alta. Primeiro, essa volatilidade da política fiscal no Brasil. Né? A gente fica mudando a regra do jogo, foi a hora discutindo o teto de gasto, agora é uma regra de dívida, aí muda para cá, aí tem uma política fiscal muito expansionista, aí dá zebra, aí a dívida sobe demais, aí tenta controlar, aí fica essa volatilidade de política econômica, sempre com as medidas muito voluntariosas e alguma nova tese mágica. A gente gosta disso. O resultado dessa volatilidade na política é a volatilidade dos preços ativos. A curva de juros abre muito, ela fecha muito, e com razão. A gente não consegue ter o mínimo de previsibilidade razoável na política econômica. Ela muda com uma frequência, uma facilidade. Tem sempre uma saída meio mágica, que dá manchete de jornal, que faz... Bom, dá muito errado, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. O resultado disso é uma economia muito volátil. O nosso câmbio é muito volátil. As pessoas ficam muito preocupadas quando olham o Brasil. Porque, olha, sei lá, o que vai dar? Está sempre todo mundo querendo saber qual é a nova mágica. Né? E aí a volatilidade de juros, câmbio. Volatilidade alta, e é um país... Pega a volatilidade do Brasil dos últimos 20 anos. Olha o tamanho da nossa volatilidade. Volatilidade alta significa prêmio de risco maior. Significa taxa de juros maior. Parte 1 da história. Tem muito jeito. Né? As pessoas estão olhando onde investir no mundo. Eu tenho um país muito volátil, o câmbio oscila muito, sobretudo nos 12, 13 anos. Eu vou tomar mais cuidado. Aqui eu vou ser mais cuidadoso. Ou só vou investir aqui se tiver uma taxa de retorno maior, porque esse país aqui é bem complicado, né? Eu não sei, o câmbio está lá em cima, eu vou ganhar mais dinheiro, o câmbio está lá embaixo, eu vou perder dinheiro, como é que vai ser? Primeiro lugar. Segundo lugar, nosso empresário, alguns empresários, pegam recursos emprestados, dão uma garantia real. Falam assim, olha, se eu não tiver dificuldade de pagar, você pode levar minha máquina, tá bom? Você me dá uns juros menor? Dou uns juros menor. Eu tenho a garantia da máquina. Meu risco agora é só o preço da máquina ficar muito baixo, e aí eu perder um pouco de dinheiro. Mas eu tenho alguma garantia, eu tenho. Quando a empresa tem dificuldade, fala, não, veja bem, vou entrar com uma ação judicial para você não poder levar a máquina que eu preciso dela. Então não tem garantia. O judiciário com frequência dá. Bom, esse é um jogo repetido. Se eu sei que se você tiver dificuldade, eu terei muita dificuldade de retomar a máquina, eu sei que eu não tenho a máquina. Então eu vou cobrar mais caro desse empréstimo, porque tem mais risco. Eu tenho obrigação com os meus depositantes de devolver o dinheiro. O dinheiro é dos depositantes. Mas aí o juros fica alto. Então esse oportunismo do empresário brasileiro em dificuldades, um judiciário complacente com o oportunismo, joga em cima daquela taxa básica de juros mais cara um prêmio maior, um spread maior. Isso é tese de acadêmico. Vamos lá. Tese de acadêmico. Eu adoro essas frases. Né? Vamos lá. A gente teve experimentos no Brasil. A gente criou o consignado. O consignado reduziu o risco de inadimplência. E muito, em relação ao crédito pessoal. Tem estudo técnico com microdados comparando o consignado, a entrada do consignado, com outras modalidades de crédito, é o grupo de controle. E mostra que o consignado reduziu significativamente a taxa de juros e aumentou o volume de crédito. Tem alienação fiduciária para automóveis, por exemplo. 2005. Ela reduziu bem o risco de não conseguir retomar o carro e da perda de capital quando o empréstimo para comprar o carro não era pago, o leasing, ou a aliança fiduciária. Tem, de novo, trabalhos com microdados, antes e depois,
individualizados, controles, reduziu significativamente a taxa de juros e expandiu o volume de crédito. Lei de falência, tem pesquisa, publicada dos melhores jornais do mundo acadêmico, com microdados, antes e depois, né, com os dados da jurisprudência, o trabalho incrível do Potticelli e do Alencar, né, publicado no Quarto Jornal Econômico, documentando, olha, as varas que aplicaram a lei de falência com mais eficiência, mas né, os juros caíram mais, o investimento aumentou mais, os salários aumentaram mais. Então, João, tem muita evidência. E, de novo, estou falando do caso do Brasil, é só para ficar na nossa vizinhança. Mas isso é documentado, né? Tem muita pesquisa com microdados documentando isso no mundo. Né? Então, juros altos. Então, o empresário reclama do custo de capital alto no Brasil. É verdade. Parte a volatilidade da política econômica, essa criatividade nossa, achando que regra resolve. Né? Parte é o oportunismo de um empresariado que promete uma coisa, se tem dificuldade, descumpre o prometido e que conta com a complacência de um judiciário que muitas vezes só não entende muito o que está acontecendo e acha que está fazendo uma coisa bacana, mas está gerando um malefício para o país a romper um contrato que estava juridicamente perfeito. Também vou trazer de volta alguma coisa que você falou lá no Roda Viva de 2016, que ali também era uma mudança de governo, né, que estava acontecendo, no caso, um possível impeachment, que depois se confirmou, e se falava muito do ministro da Fazenda. Você citou ali que o ministro da Fazenda não tem que ser um cara técnico necessariamente, que é bom que o ministro da Fazenda seja um bom negociador. E, cara, a Faria Lima só pensa nisso nos últimos... Desde que o resultado do segundo turno saiu. A gente imagina que até o episódio ao ar a gente ainda não vai saber. A gente ainda não vai saber, mas assim... Mas que seja o Haddad, né? Hoje o nome mais forte é o Haddad, que é um cara político, né? Mas se falou muito do Pércio, se falou do Meirelles também, que foi ali fazer o L naquele evento. Qual que é a sua visão de quem seria... Não vou fazer, como tem delicadeza de fazer você citar nomes, mas assim, para que lado seria melhor o governo ir nesse momento? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a diretriz geral, quem dá é o presidente da República. Os pontos gerais. É o presidente. São, né, o presidente e o governo eleito. É isso. É parte fundamental da democracia. Então é ele que está. O ministro da Fazenda trabalha o presidente e aí é a questão mais básica, se pode ser um político, tem que ser um técnico. Quer dizer, primeiro, os dilemas são políticos. Tem dilemas da política que são escolhas que a sociedade tem que fazer, que dá prejuízo para um lado e benefício para o outro. Você tem que saber o que você quer. Né? E tem que enfrentar o dilema. Esse é da política e a negociação. O ideal é que essa decisão na política tenha embasamento técnico. Isso é, você saiba quais são as consequências do que você está fazendo. Tá? A pior coisa é quando você toma decisões que você não sabe as consequências. Ou você acha que sabe, mas você está mal informado. Você está só com preconceito, um argumento intuitivo. Eu acho bacana isso aqui, mas você pensou nessa consequência? Não pensei. Política pública tem efeito colateral. Então essa combinação da política com a técnica, mas quem manda é a política, a técnica está subordinada e o papel dela é informar, é fundamental. Isso você pode ter um ministro da Casa Civil mais político que negocia e o ministro da Fazenda mais técnico. Pode ter um ministro da Fazenda mais político que negocia, com apoio dos demais ministérios e técnicos embaixo que informam. Né? E, obviamente, a direção quem dá os limites do que é permitido e não permitido aqui é o Palácio Planalto. Né? Assim que deve ser. Né? Me preocupa quando tem muito... você não considera os possíveis efeitos colaterais das medidas. Né? E você vai criando um complexo de decisões que são inconsistentes. Tá? E aí realmente você vai armando uma armadilha para o país. E que eu disse um tempo atrás, quer dizer, às vezes as pessoas gostam de contar a história como tudo foi uma grande conspiração, uma grande coisa inteligente, um plano, né, Doutor Fantástico, mas às vezes as consequências são simplesmente pela descoordenação e incompetência de achar que fazer isso ia ter aquela consequência, aquilo outro, as coisas foram descoordenadas e quando a gente vê, a gente está num problema grave. Então a preocupação mais tem que ser se a gente vai ter um ministro da Fazenda que vai ouvir os técnicos. Pode-se dizer isso? Eu acho que eu vou ficar mais tranquilo se qualquer proposta que vier tiver uma análise cuidadosa
dos impactos técnicos daquilo. Como é que protocolo básico que a gente perdeu no Brasil? Como é que isso é feito no resto do mundo? Primeiro nos olhos, os países da OCDE. Quais são os impactos? Tem análise com microdados em outros países, né, mostrando que, por exemplo, melhorar a qualidade da garantia reduz taxa de juros? Tem análise disso no Brasil? Qual é o grau de robustez dos resultados? Eles vão tratar a política pública com cuidado. Aí, que decisão você vai tomar é a política. Agora, vamos estar informados. A pior coisa é tomar decisão desinformado ou com base só nos seus preconceitos, né, que infelizmente é o que a gente faz no Brasil com muita frequência. Eu nem sei se você concorda com a colocação que ele fez aqui, Marcos, mas ele fala assim, ó, depois da reforma trabalhista, lei da liberdade econômica, modelo de contratação de privados pela infraestrutura, micro-reformas, etc., é possível estimar quanto o PIB potencial do Brasil aumentou? Não. A gente tem, acho que não. Tá? Acho que tem uma série de dificuldades aqui. Primeiro, algumas dessas medidas prometem mais do que entregam. Tá? Acho que algumas medidas que, assim, o título pode ser charmoso. Quando você vai ver o detalhe, e não vai rolar. Tá? Isso acontece muito no Brasil. É uma distância muito grande entre a promessa e quando você vê o detalhe. E acho que, às vezes, a gente gasta, o pessoal técnico, que devia estar assessorando quem investe, gasta pouco tempo entendendo o que está acontecendo. E aí passa um problema. Por exemplo, a Eletrobras, que em princípio é uma coisa boa, a manchete, quando você olha o detalhe da lei, sei lá, se valeu a pena aprovar aquele negócio. Tá? Vai custar caro para o país durante muitos anos. Né? Toda a parte de subsídios do setor elétrico do Brasil, o Brasil podia ter uma energia muito mais barata. A gente podia estar com uma indústria muito mais competitiva. Né? Mas a gente torna a energia cara porque a gente descuida de ver esses microinteresses que vão mordendo subsídios que acabam na conta da sociedade. E tem outro problema também. Acho que a gente descuida no Brasil de fortalecer o IBGE e o acesso à base de dados. Censos de empresas. Por exemplo, como eu falei, a evidência lá fora mostra que quando você abre por microsetor, compara diversos países. Essa é uma evidência que já tem uns 13 anos que ela está mais... Tem alguns debates, né, sobre a robustez, problemas de medida. Um bom debate, né, que sempre acontece. Mas tem uma evidência importante de que uma das diferenças relevantes entre produtividade de país rico e pobre não se dá tanto nas melhores empresas. Dá na cauda da distribuição. Né? A distância entre as empresas piores e as melhores é muito maior nos países pobres do que nos ricos. Isso leva a uma produtividade média menor. Tem muito mais mecanismos, aparentemente, de proteção de empresas ineficientes. Porque, em geral, a empresa mais ineficiente quebra. Assim é a vida. Naquele mesmo setor. Em países pobres isso acontece menos. E isso começou, sobretudo a partir de 2009, muita evidência disso, alguns trabalhos, muita pesquisa depois, com vários países, tem resenha já, em bons jornais, sistematizando até onde a gente pode afirmar, até onde não pode. Aí é que está a grande diferença. E aqui no Brasil, a gente não consegue discutir esses temas. Como é que a gente protege empresas ineficientes no Brasil? Simples. Lucro presumido. Todas as proteções de comércio exterior. Né? Aí quando você fala da distorção do simples do lucro presumido, fala, não, isso é classe média. Como assim classe média, gente? Como assim? Né? É mais um exemplo do Brasil torto que a gente vive. De um Brasil que conta uma história diferente daquele vive na realidade. A gente é muito refém no Brasil de clichês. E as pessoas têm muito pouca paciência de mergulhar nos dados. Mas, por exemplo, a gente tem censo por empresa para medir ganhos de produtividade das reformas, poder fazer uma política mais baseada em evidências? Não. A gente tem censo para grande empresa, uma amostra assim, assado para média e por aí vai. Então a gente não consegue nem fazer a conta que é feita por resto do Brasil aqui. E eu acho que o IBGE, de fato, merecia ter sido muito fortalecido. A gente paga um preço de não cuidar de quem provê as informações para a gente poder melhorar ou aperfeiçoar a política pública. E você já tocou um pouco nesse assunto, mas queria que você aprofundasse. Assim que o Lula foi eleito, ele deu aquele discurso lá logo depois ali no Centro Cultural Banco do Brasil, né, que foi pro público dele, que foi o Boa Sorte Day, né? Foi depois desse dia que o Meirelles falou boa sorte para os investidores, que o Lula... Enfim, ele criou ali uma oposição entre fiscal e social, né? Ele mais ou menos disse que se...
Quando ele falou do dólar subir, a bolsa cair. Ter paciência, exatamente. Ele criou uma oposição ali entre o social e o fiscal, como se assim, pô, não dá para abrir mão de gastar porque a gente está tentando salvar pessoas da fome. Você tem uma visão que eu acho que é crítica a isso, né? Até no último artigo que você trouxe na Folha, nos últimos aí, fala um pouco disso. Queria que você explicasse se existe essa oposição entre social e fiscal e aprofundasse um pouco, né? Porque essa visão parece que era um pouco rasa. Começou, enfim, no Brasil a gente gosta de criar espantalhos, fica batendo no fiscal. O problema no Brasil é que a gente tem um Estado caro que gasta mal. E as pessoas têm dificuldade de encarar o gastar mal no Brasil. Tem dinheiro para cuidar do social? Claro que tem. Eles têm mais dinheiro que muitos países emergentes, que fazem um trabalho muito melhor que o Brasil. Por exemplo? Olha, eu fiz um artigo com o Marcos Mendes, que é para além da pandemia, e que a gente sistematiza, comparando dados do Brasil com o Banco Mundial e outros, como a gente gasta muito e gasta mal, tributa muito e tributa mal. Né? Comparando, por exemplo, redução da pobreza. Pega Brasil vis-à-vis países emergentes da América, fora da América Latina. Emergência é muita gente, tá? Todo o Sudeste da Ásia, muitos países, leste europeu, etc. Quantos caíram a pobreza? Ela caiu 2 vezes mais. Não é que eles têm um Estado muito maior que o brasileiro, gastam muito mais recursos. Pelo contrário. Né? Eles têm muito menos Estado de bem-estar. Né? Olha os gastos compensados. De novo, tem as comparações com o PISA, Brasil, países que fazem o PISA. Você tem quanto cada país gasta, né? Com educação, você tem as notas do PISA, aí você tem uma curva que é meio a fronteira eficiente, quando se faz as estimativas. O Brasil é o país mais distante da curva, é o menos eficiente, ou mais ineficiente. Então, só para dar. Então, a gente gasta mal. A gente transfere os recursos para o setor privado, né? O Estado que é capturado, né, com gastos obrigatórios. Todo mundo achou bacana tentar botar um dinheiro para o que acha importante, de uma maneira que ninguém mais possa tirar. Aí a gente enfraqueceu a democracia. Não consigo discutir o orçamento. Está tudo muita coisa na Constituição. E os grupos de interesse vão multiplicando. Olha o judiciário agora inventando mais benesses para si mesmo. Né? Parece que é uma agenda interminável. Aí fica um Estado caro. Aí você fala, mas como é que resolve? Preciso de mais dinheiro. Vamos discutir o resto. Não dá. Não dá, vai dar confusão. Então vou pedir mais dinheiro. Aí como é que aparece mais dinheiro? Mais grupos aproveitam para botar benesse aqui no meio. Oba, vamos aproveitar aqui e vamos pegar uma carona. Aí fica mais caro. Aí amanhã falta dinheiro de novo. Aí o que você faz? Aumenta mais. Não tem fim esse jogo. Então eu acho que tem uma falta de responsabilidade do Brasil com cuidado com a coisa pública. A gente não cuida bem da política pública. Ela é ineficiente em muitas áreas. E o resultado é que a população não se beneficia. E a gente acha que vai resolvendo isso com mais dinheiro. E quanto mais dinheiro põe, mais cartéis e corporações vão mordendo um pedaço. E aí fica um falso dilema. Agora, essa falta de previsibilidade fiscal de médio prazo e longo prazo, que tem ciclos, gasta mais aqui, gasta menos lá. Tem momentos que a política fiscal expansionista é boa para o país, tem momentos que ela atrapalha, depende das circunstâncias. Caramba, tem estudo sobre isso. Né? Não é que política fiscal ativa é sempre ruim ou sempre boa. Não, calma. Depende muito. Mas ela tem um mínimo de, né, dívidas estáveis, né, longo prazo, uma estrutura de dívida compatível com uma dívida bacana, sustentável. Né? Na hora que a solução sempre é esse oportunismo, quantas PECs para fazer aumentos expressivos de gastos nós tivemos nos últimos anos? Com o apoio da esquerda e da direita. A PEC Kamikaze teve apoio de todo mundo. E não só ela, várias outras PECs. Também tem outra coisa que a Faria Lima, todo mundo só fala disso, né? Que é a PEC da transição. Vai acontecer aí, né? O governo mandou o projeto já, né? Ali está se falando em uma coisa por 4 anos para manter o Bolsa Família fora do teto de gastos, coisa perto de 150 a 200 bilhões. Queria que você falasse disso, Marcos. O que você acha do Bolsa Família e do gasto social fora do teto? E qual seria a sua PEC, se você pudesse propor uma? Primeiro, eu acho que reflete as dificuldades do país ter que ficar fazendo PEC para isso. Uhum. Isso devia estar no orçamento, bem arrumado. E como é que esse país não consegue discutir prioridades? Então a gente saiu aprovando para semicondutor, Zona Franca de Manaus, para taxista, para igreja, para isso, para caminhoneiro, para lá,
né? Etanol, uma lista que parece quase interminável. Aí agora foi, acabou o dinheiro pro social. Eu queria fazer mais pro social, né? Então, a facilidade com que no Brasil essa agenda acontece me surpreende. A complacência da sociedade com essa agenda me surpreende. Aí vem essa coisa desesperada de ter uma PEC transição para botar dinheiro. Você não precisava de todo esse dinheiro para dar os R$600. Tá? As contas que eu tenho, quantas pessoas têm, uns 90 bilhões, você conseguia pagar o programa social. Por ano? Não, fazendo agora. Ganharia tempo para reequilibrar as contas públicas. Num cenário, quando a gente faz simulações, eu acho que o PIB que está no orçamento está superestimado, né? No ano que vem. Posso estar errado, mas enfim, vamos ver. A inflação que balizou o teto certamente está superestimada. Então, o teto vai ser menor ainda do que é. Mas daí você conseguiria um tempo para botar as contas no longo prazo de maneira sustentável, rever benefícios e subsídios que deveriam ser revistos. Não consegue enfrentar isso. E promovendo o aumento do gasto social, dessa vez cobrando eficiência, com mecanismos de controle institucionais para garantir que a gente não vai ficar repetindo políticas fracassadas, como a gente faz com frequência. E, em vez disso, você tirou o Bolsa Família, que já estava, o novo Bolsa Família, que já estava no orçamento, que é tirado de fora do orçamento, o que abre um espaço fiscal para outras despesas. Para outros grupos. Somando com essa tal de, sem mexer na inflação que está lá, que está superestimada, e com essa história do excesso de arrecadação poder um pedaço para o investimento. Detalhe, parte do excesso de arrecadação é Petrobras. Uhum. Então, olha como os discursos são contraditórios. O grupo que fala que é contra a Petrobras repassar o preço externo do petróleo, que é o que gerou dividendos e as receitas elevadas da Petrobras, que beneficiou o resultado do governo, né? E as commodities também beneficiaram o resultado do governo. E vários desse grupo também defendem o tributo da commodities. O pessoal que era contra isso, agora quer usar esse benefício para... Como é que vai fazer a política? Assim, o excesso veio... uma parte importante do excesso veio do petróleo. Uhum. Exatamente porque tinha política de preços de paridade internacional. Né? E porque distribuía dividendos. Essa é uma parte importante do excesso de receita. Eu quero ter excesso de receita, mas eu não quero ter o PPI. Bom, de novo, soma lé com cré. Então, essa é uma parte do... Segundo, esquece que o excesso de arrecadação no Brasil já tem destino carimbado. Não é que sobrou dinheiro e o caixa tá gordo. Não. Dependendo da fonte de receita, ela já tem destino. Ela tem que ir para Estado e município, ela tem que ir para a saúde, tem que ir para a educação. No Brasil, qualquer excesso de arrecadação, grande parte dele já está comprometido com o destino. Depende da fonte que vem, mas já tem. Então não é que está sobrando dinheiro. Né? Não, você tem que gastar mais já em várias coisas. Tem dinheiro a mais, tem que gastar mais. Aliás, esse é o pesadelo de muito secretário estadual, porque como tem essas vinculações, se tiver uma receita extraordinária em dezembro, eu tenho que gastar em dezembro. Senão eu estou descumprindo, né, as despesas vinculadas. E aí gasta em qualquer coisa. Tem que gastar. Se vira, malandro. Gaste qualquer coisa, porque senão você tem um risco aqui de uma ação administrativa. Uhum. Então, olha a dificuldade do Brasil. Então, não tem excesso de receita nesse volume que as pessoas imaginam. No Brasil, a gente conseguiu vincular até as receitas futuras, além do previsto. Brasil sendo Brasil, né? Marcos, você se considera um cara pessimista ou realista? Olha, eu sempre tento não deixar, e parte do que eu não tenho vinculação com a política e tudo mais, porque eu tento sempre evitar ficar na torcida de um lado ou de outro. Então, um exercício que eu sempre faço é sempre que eu tô com uma visão diferente de alguém que eu respeito, eu ligo para a pessoa e pergunto, me conta aí o que você acha. Eu e o Samuel, a gente concorda muito no longo prazo, volta e meia no curto prazo a gente tem diferenças. Eu ligo para ele. Ou quando eu vejo o Alexandre Schwartzman com uma visão diferente, ou Zeina, minha mulher, com uma visão diferente. Me conta aí, né? Quando o Nelson Barbosa aparece com uma opinião diferente. Mas eu tento sempre ouvir um pouco. Conjuntura é muito difícil, né? Porque conjuntura você não tem bons dados, são dados de alta frequência, né? É meio assim, me conta aí, me dá a sua previsão de chuva daqui a 2 quintas-feiras às 3 da tarde. Eu não sei, cara. Agora, me dá a média de chuvas no mês de dezembro, né? Ao longo de 10 anos. Dá a previsão, você acerta mais. Né?
Quer dizer, você consegue ter dados mais confiáveis e consegue ter previsões melhores e tem modelos melhores para essas variáveis de longo prazo do que de curtíssimo prazo. Né? E até por isso que eu nunca entro em discussão de previsão de PIB, câmbio. Primeiro porque eu acho, enfim, assim, acho tão pouco... Né? É relevante para quem está no mercado, mas não é realmente... Não é isso que muda o país a longo prazo. Né? O que muda o país a longo prazo é a gente conseguiu botar uma gestão de qualidade na educação, e a gente está melhorando a aprendizagem dos alunos, a gente conseguiu ter uma política social tecnicamente bem feita, bem focalizada, continuamente avaliada, para garantir que está recebendo quem deveria estar recebendo, sem induzir comportamentos equivocados. Legal. Né? A gente conseguiu construir marcos regulatórios e formas de intervenção na economia para valorizar, estimular o investimento de longo prazo, que é tão deficiente no Brasil, por exemplo, infraestrutura, sim ou não? A gente está conseguindo melhorar o marco regulatório, as normas que regem o mercado de crédito, para garantir um acesso mais amplo ao crédito, mais barato, desestimulando o oportunismo dominante que a gente tem no Brasil. Essa, para mim, é a agenda importante. Partiu pro ping-pong? Vamos. Queria começar com essa aqui que você até trouxe pra pauta, Renatão. Uhum. Quiser puxar aí. Não, Marcos, a gente já falou, você tá com a camisa do INSPER aí, acho que a bolsa que você trouxe também tinha um INSPER, mas Isso. já tá nos acréscimos aí, né, a sua passagem pelo INSPER. Queria que você disse que até 2023, né, vai estar feita uma transição. O que tem de plano... E até só pro lembrar, futuro? né, das teorias da conspiração, né? A notícia Ah, saiu é em verdade. setembro, outubro, aí já começou, Lula já chamou o Marcos Lisboa, né? Não, Então, não existe enfim. nada, não existe nada disso. É engraçado, essas fantasias acontecem, né? Você fala, gente, não existe, não tem nada. Mas, enfim. Mas até porque é uma coisa da minha independência, enfim. Certo ou errado, quando eu discordo de qualquer lado, né? Uhum. Eu estou há 10 anos no INSPER. Uhum. Né? E o INSPER é uma escola nova. Né? O Cláudio inventou esse projeto do INSPER lá atrás e botou de pé uma parte de educação, uma gestão educacional. Cláudio Haddad, né? A Cláudio Haddad, muito cuidada. É uma escola muito diferente do usual, porque não é um sistema de créditos que vai somando e faz estágio cedo. Não. A gente cura todo o processo de formação do profissional. Né? E a gente começa a desenhar um programa do INSPER pelas competências que você quer desenvolver. E aí você vai de trás para frente de uma maneira integrada. Uma escola tem grade, ela é um sistema integrado. Não tem sistema de créditos até meados do curso. E com uma série de instrumentos de gestão, com uma avaliação independente do desenvolvimento das competências. Não só do que os alunos aprendem, e alunas aprendem, mas também de outras competências, pensamento crítico, capacidade de trabalhar em equipe, disciplina. É uma coisa muito... e depois, com a pesquisa aplicada, né? Que veio nessa última década, junto com o ensino, e que o tipo de trabalho que a gente faz no INSPER é formar pessoas para resolver problemas. Olha, eu quero melhorar o desenho do Bolsa Família. Quais são os dados que eu tenho? Como é que eu posso fazer? Quais são os problemas? A questão. Eu quero melhorar o sistema de crédito para tal área. Bom, quais são as regras? Qual é a lei? Quais são os microdados? Isso invariavelmente envolve muitas áreas de conhecimento. Então, por isso o INSPER não tem departamentos. Né? Quero entender por que tem 9 milhões de ações administrativas na Previdência Social em 4 anos. Eu preciso de programação para transformar as decisões administrativas em dados. Eu preciso de econometria para testar hipóteses. Eu preciso de advogados para formular as hipóteses e interpretar os resultados. E é o tipo de pesquisa que a gente faz. A pesquisa é para resolver problemas do mundo. Uhum. Ainda mais agora com as engenharias, toda a parte de tecnologia, computação. O nosso direito também é assim. E com uma série de competências comuns. Todo mundo tem que saber programar. Pô. Todo mundo tem que saber estatística. Todo mundo tem que saber o básico dos modelos de incentivos. Então, acho que a escola chegou nesse... Né? Ela está com essa cara. E aí eu acho que tem que passar o bastão. Acho que tem uma hora... Né? Eu acho que o sucesso da gestão é quando você consegue passar bem o bastão. E aí... Né? Deu setembro, eu falei pro conselho. Falei, olha, acho que está na hora. Ia ficar mais alguns anos, né? Mas falei, já está na hora. Vamos fazer. E aí a conversa foi muito legal. Foi uma conversa diferente. Falei assim, vamos fazer uma coisa diferente. Em vez de fazer aquela busca, faz um headhunter. Aí tudo em sigilo, não comenta com ninguém. Vai lá, vamos fazer uma coisa aberta. Vamos deixar claro que começou o processo. Todo mundo pode ser entrevistado. A conversa flui. Tem um comitê de busca do conselho, né? E aí o tempo que tiver que ficar aqui, eu fico aqui porque eu tenho uma maior paixão por essa escola, né? E uma escola, inclusive, acho que
a gente não sabe, quer dizer, tem um programa de bolsa de estudos inacreditável. Quer dizer, a gente tem uma coisa assim, eu queria que fosse maior, mas hoje 10% dos alunos da escola são bolsistas, né? E a gente dá bolsa por renda, a gente tem todo um processo de fazer parceria com escolas fora de São Paulo, instituições que acham talentos de baixa renda, né? E a gente dá moradia, dá auxílio manutenção, um programa muito legal, né? E que acho que tem que crescer, né? 10% é bom? Pô, podia ser 40%, né? O país está tão carente de gente e dá tanto orgulho ver o que essa criançada, depois que se formam, são capazes de fazer, trabalhando com bioengenharia, trabalhando em tecnologia para o agronegócio, robôs para a indústria. Eles fazem análise de dados, eles fazem coisas incríveis. Então, que venha alguém que faça melhor do que eu e ponha a escola no outro patamar. Legal, muito E legal. o que vem depois? Não pensei. Né? Sério? Não pensei. Mas vai continuar escrevendo. Acho que sim. Eu acho que está na hora de dar uma. Vamos ver, não sei. Né? Eu gosto, né? Gostei muito que eu fiz esses 10 anos do INSPER, né? Tive muito prazer com esse trabalho. Né? Mas a minha vida eu sempre fui mudando de carreira, de área, né? Para o bem ou para o mal, eu tenho essa curiosidade com coisas diferentes. Eu adoro aprender coisas diferentes. Né? Então, adorei começar a vida acadêmica, aprender matemática, né? Começar a fazer economia matemática, aí de repente vai estudar desenvolvimento do Brasil, aí vai para a política pública, aí sai, vai para banco. Todas as experiências apanhei muito, cresci muito, né? Aprendi muito, sou muito grato a todas elas. E agora, tocando o INSPER nesses 10 anos na escola. E aí, vamos ver o que a vida traz. Mas o que tem te deixado curioso hoje? Não, eu sou um leitor compulsivo, né? Uhum. Sou um leitor compulsivo. E tem uma época que eu não tinha tanto tempo, né? Mas eu adoro estudar, sei lá, do direito norte-americano, né? Adoro física, enfim, adoro história, adoro economia, adoro matemática, literatura, não sei. É um pouco da minha desordem, né? Eu tenho uma leitura desorganizada. Eu tenho uma leitura desorganizada. Às vezes eu tento organizar. Agora eu fui reler o Cervantes depois de anos, né? Muitos anos, décadas. Aí eu fiz tudo organizadinho, botei lá as traduções, uma versão lá do Quarto Centenário, aí tinha uma. Aí no fim eu estava lendo, deitado no sofá, né? Enfim, Moby Dick também agora. Não sei. Para mim é uma relação de prazer, né? E, enfim. Legal. Bom, já que falou de livros, a gente tem todo convidado dar uma recomendação de livro. A gente sempre fala um livro de mercado e de fora do mercado. Como você não é um gestor tradicional que vem aqui, pode ser um livro técnico e um livro não técnico. Que recomendação que você daria para a audiência do Market Makers? Olha, tem um livro que eu já recomendei algumas vezes, que eu acho que é uma graça de livro, que foge dessa contraposição usual mercado-estado, que é a Economia do Bem Comum, do Jean Tirole, que ganhou o Nobel há quase uma década atrás. Né? Eu acho que é um livro muito... Ele arruma bem essa discussão. Né? O não técnico, aí tem uma infinidade. Né? Aí eu não sei... Pode ser o último que você leu, o que veio na sua cabeça agora, enquanto eu perguntava. Olha, bom, vou dizer o que está na minha mochila agora. Né? É um livro sobre a disputa de dois grandes juízes da Suprema Corte americana, Hugo Black e Felix Frankfurter. Né? Que a história é curiosa, porque ambos viram juízes nomeados pelo Roosevelt nos anos 30. Hugo Black é Alabama, jovem deputado, ele primeiro advogado, depois promotor, depois senador. Foi Ku Klux Klan, meados dos anos 20, depois renuncia, era prática na época, vai para o Senado. Defende algumas pessoas de minoria, algumas decisões ele mostra um preconceito, ele abusa do preconceito. Jogado do interior, muito religioso, contra a bebida, enfim, aquelas... Alabama, tá? Frankfurter vem austríaco, e migra, vai para os Estados Unidos com 12, 13 anos, não a memória, aprende inglês lá, vira um grande juiz liberal, Harvard, né, uma estrela da geração, mas judeu, tem toda a discriminação do mundo,
acaba indo trabalhar um promotor, depois vai ser muito importante do governo Roosevelt, fica muito próximo de Roosevelt, é o grande intelectual liberal da sua época. Inclusive, reza a lenda, ajuda o Hugo Black quando o Hugo Black é nomeado ministro da Suprema Corte. E logo depois ele é. O Hugo Black, acho que primeiro ele é o terceiro pelo Roosevelt. Curiosamente, Hugo Black, Alabama, que foi com os clãs, vira um dos grandes juízes da causa mais liberal, dos Estados Unidos é a esquerda, mais defensor das minorias daquela corte, da Suprema Corte. Frankfurter, que é o juiz hiperliberal, sofisticado de Harvard, fica o mais conservador juiz que é contra a Suprema Corte agir. Ele defende muito a autonomia do legislativo, fala isso é a democracia. A gente só pode entrar num caso muito extremado, o contraste, né? E a grande decepção dos liberais com o Frankfurter e a surpresa com o Black. E os dois têm filosofias jurídicas muito parecidas. E é muito legal, porque você vê que a sutileza está no detalhe de quando entra e quando entra. Ambos defendem que os americanos chamam de judicial restraint, né? O cuidado para entrar, para intervir. Né? A democracia é a eleição, a democracia é o legislativo. O judiciário tem que ser muito cauteloso. Né? Ambos defendem isso. Mas aquela é a grande corte da Suprema Corte, a grande corte que mais interveio em bastante tempo. Né? E o Frankfurter, na época, alertava, olha, cuidado com essa sua intervenção, porque uma hora vai vir a contra-reforma. Ele falava isso. Como chama o livro? Vou pegar o título exato, Os Antagonistas, James Simon. E saiu agora uma biografia do Frankfurter que eu não li ainda. Mas é divertida a história, né? E é legal o cuidado que os americanos têm na Suprema Corte. Quando é que eu vou intervir, quando eu não vou, quando eu passei do limite. Aqui no Brasil, que a gente parece não ter limite, né? Que tudo é meio permitido, emenda constitucional, revogar a decisão do Congresso, né? Fazer lei. Aqui no Brasil parece que é uma festa, né? O cuidado americano com respeito às instituições. Isso apareceu, inclusive, agora, na última eleição, né? Você vê como que a sociedade virou e falou, olha, a economia não está bem, os democratas não merecem muito meu voto, mas os extremos do republicano passaram do limite. A coisa de que a eleição foi fraudada, não sei o quê, blá, blá, esse discurso mais radical, ante as regras do jogo, não dá. Vamos para a moderação. Então, essa eleição foi uma eleição nos Estados Unidos de uma grande volta ao centro, foi uma surpresa. Né? Em particular, muita irritação com a decisão da Suprema Corte na questão da pena de morte. Desculpa, do aborto. Na questão do aborto, né, que gerou aquele mal-estar imenso em várias comunidades. Fala, não, peraí, calma, isso aqui é meu direito individual. Aí tem a polêmica, o aborto é sempre um tema polêmico, mas só para dizer que eu falo assim, olha, queremos voltar para uma coisa mais moderada. Então é uma sociedade que os pesos e contrapesos, né, funcionam surpreendentemente bem naquela sociedade, que vai aos extremos, você acha que vai descambar, fala, não, peraí, vamos acalmar aqui e vamos cuidar. Minha última pergunta, não sei se o Renato tem outra, um convidado que você gostaria de ver aqui, contando a história dele aqui pra gente no Market Makers. Agora, olha, o meu irmão querido sempre, que eu acho que é um dos economistas mais interessantes e divertidos para contar a história, é o Samuel Pessoa, né? Grande pessoa. Sem trocadilho. Sem trocadilho. Né? E o Samuel é muito criativo, o Samuel é muito erudito, e as pessoas acabam aproveitando um pouco um lado do Samuel, isso podia ser uma coisa bacana, o lado da história. O Samuel é encantado por entender a história, entender as diversas versões do pensamento no Brasil. O que o Celso Furtado quis exatamente dizer? Ele é obra completa do Celso Furtado, que é uma pilha desse tamanho, várias vezes, literalmente, tá? Várias vezes. Ele sabe. E o Samuel, ele é um profundo interessado no diálogo. Né? E ele dá sempre o benefício da dúvida, ele sempre procura construir a melhor versão para o argumento do outro. Né? Então, acho que resgatar um pouco esse lado, olhar um pouco mais para trás para o Brasil, o que a gente fez no passado, o que funcionou mais, o que funcionou menos. Né? Agora, eu acho que às vezes a gente descuida um pouco dos grandes gestores públicos que o Brasil tem. O Brasil tem um grupo de gestores públicos espetaculares. Aí, enfim, sei lá, Ana Paula Vescovi, Otávio Damasio, tem um grupo de pessoas que tem uma experiência no funcionamento da máquina pública e na gestão com muito sucesso,
que eu acho que às vezes falta no debate, né? Excelente. Já pediu um, veio 3 nomes, Renatão. Já temos uma lista boa para 2023. Bom, podemos liberar o homem? Calma. Dá tempo de mais uma? Marcos, a gente tá vendo muito aí. É que você não acompanha esse universo, mas assim, no YouTube tá cheio de gente agora no Twitter defendendo a tal da MMT, né? A teoria monetária moderna, que liga muito gasto, fala muito de gasto público, como isso não seria necessariamente um problema. Qual a sua opinião sobre a MMT? Olha só, em princípio não tem problema nenhum. Entendeu? O problema é a falta de dados deles. Né? Quer dizer, eles fazem tem uma narrativa, você pega o livro lá, enfim. Eles têm frases, né? Olha, você pode gastar na sua própria moeda, você gasta lá, isso aumenta lá, não dá problema. Bom, teses, pode ser, né? Quem sabe? Mostra com dados. Pega uma base de dados, pega dados de painel de países, faz os controles, mostra a hipótese, né? Em que circunstâncias esse resultado é verificado, quando não é. Dá trabalho, porque olhar variações horas do gasto público, que é essencial para poder testar o resultado, não é uma coisa trivial, mas não tem dado. Como é que você vai fazer a defesa de uma política pública que você não tem evidência? E a evidência, quando tem, é alguma coisa anedótica. Eu tinha uma tia que falava assim, não, meu filho está com uma dor aqui, meu filho é vesícula. Eu tenho um vizinho que teve isso, é vesícula. Você não faz política pública assim. Né? Você não faz política pública assim. Então, em primeiro lugar, a falta de dados, de evidência. Né? Segundo, tem algumas pessoas que fizeram esse argumento agora recentemente e o resultado não foi bom. Olha, a Turquia. Tá? Entre uma narrativa que parece atraente e algo que você vai mexer com a vida de milhões de pessoas botando na prática, é melhor ter um pouco de cuidado. Segundo, não tem teoria. Né? Teoria, quando a gente chama de teoria em economia, você tem modelos formais, como é que as pessoas tomam decisão, como é que se dá a interação entre as pessoas dos mercados, qual é a dinâmica intertemporal, né? Quais são as soluções possíveis, quais são as fontes de incerteza. Então, teoria é ter um modelo minimamente consistente que você tem, da onde você retira as conjecturas a serem testadas. Porque a narrativa, ela pode ser atraente ou ela pode estar errada. Né? Como é que você sabe se a narrativa não está errada? Esse é o papel da ciência. É se tentar ver se é possível testar essa hipótese e ver se ela sobrevive aos dados ou ela é desmentida pelos dados. Esse é um passo fundamental que separa a ciência de outras narrativas. Não tem isso, você não tem nem um modelo, nem a conjectura precisa, então não tem teoria, tem frases. Legal, frases, cabe tudo. Você não tem modelo onde você tira conjecturas precisas, você vai para os microdados, os dados, e testa. Né? Como é o teste estatístico que você vai usar, em que condições você rejeita essa hipótese. Então, e ela também não é moderna. Né? Histórias como essas já tem tempo dessa história. Né? Já, enfim, a gente conhece. Eu acho que é um pouco de desconhecimento sobre a história do pensamento econômico, achar que tem algo de moderno. Então, essas teses meio, né? Legal. Né? Agora, vamos lá. Para virar política pública, é que eu falo a questão do protocolo. Tem modelo? Tem conjectura testável? Passou pelos testes? Qual o grau de confiança que tem? Né? E vamos combinar, tem muitos anos. Eu concordo que a macro não tem a melhor evidência do mundo. A evidência de dados da macro ela é muito limitada pela natureza da macroeconomia. Né? Você não faz experimentos, difícil ter quase experimento. Né? É mais complicado. Você tem uns painéis, é sempre dados mais incertos. Testar causalidade é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas você consegue achar correlações. Mas, independente disso, tem muitos anos de evidência com dados da macro. Não é a melhor coisa do mundo? Não, não é. O macro é sempre um lado mais fraco da economia por causa disso, né? Pela falta de dados, direito e teste. Mas os resultados que tem, empíricos, vão na contramão do que esse grupo de pessoas acha que funciona. Né? E eu já vi, inclusive, teses como, não, porque a moeda é endógena, a moeda é estrutural, essa geração economista velho que acha que a moeda é exógena. Caramba, moeda endógena, por exemplo, tinha no VIXEL em 1908, 1907. Né? Tinha tanto no Interest and Prices quanto no Lecture on Economic Policy. Isso tinha nos modelos de equilíbrio geral, quando eu era aluno de doutorado, já era velhos, né? Modelos de equilíbrio geral com moeda endógena, inside money, né? E efeitos reais de política monetária.
Você está falando de 1980 e tantos. O Woodford fez a carreira dele. Assim, então, é muito... Então, de repente, você fala assim, não, você cria uns espantalhos, né, de pessoas que não gastaram muito tempo olhando a literatura. E fica esse debate atrapalhado, enfim. Aqui no Brasil, tem uma resenha do John Cochrane, que é um economista de Chicago, depois foi para Stanford agora, que é um cara muito importante, foi em finanças, macro, tem a teoria fiscal dos preços, está com um livro incrível para ser lançado, um cara muito profundo, muito cuidadoso. Você pode discutir os resultados empíricos dele, que são teses muito criativas. Né? Ele estava muito preocupado com o caso de juros zero, como é que você faz política monetária quando você está com juros zero? Será que nesse caso a política monetária pode ter um efeito contrário ao usual? Mas ele é muito profundo e muito cuidadoso. E ele fez uma resenha muito, né? E com teses, enfim, que parecem algumas assemelhadas. Uhum. Ele falou, não, eu fui ler o livro lá, muito interessado, né? Porque afinal de contas dizem que falam coisas parecidas com o que eu falo, né? Mas não tem nada lá, né? Assim, a decepção dele com o que tem ali, não tem nada, né? Não tem teoria, não é moderno, não tem dado, né? Não tem nada. Então eu fico surpreso com isso, quer dizer, a gente defende política pública assim, e o que é curioso é que pessoas que criticam o Palácio do Planalto por terem defendido a cloroquina, que não tinha nenhuma evidência, embarcam numa dessas, criticam o Palácio pela cloroquina e defendem essas alternativas sem ter nenhum dado. Peraí, se você defende isso aqui sem ter nenhum dado, você não pode criticar a cloroquina, né? Seja pelo menos consistente. Se você acha que para discutir política pública precisa de evidência e você gasta tempo discutindo com transparência, honestidade e detalhe a evidência, você não pode acertar nenhuma nem outra. Bom, desse jeito, então, a gente encerra esse episódio do Market Makers com o Marcos Lisboa. Marcos, muito obrigado pela presença e espero que tenha sido a primeira de muitas aqui. Quer dizer, não muito, porque o Marcos vai uma vez por ano, pelo menos, aqui já seria bom. Com certeza. Marcos, valeu demais, meu querido. Valeu. Renatão? Valeu. Valeu por mais um episódio. Pessoal que acompanhou até o final, deixa aquele joinha no vídeo. Toda semana tem episódio novo aqui no canal do Market Makers, beleza? Um abraço e tchau.